Olá! Está começando mais um Talk Tag, um programa do canal Metô e novamente em parceria com a Sinestesia Produções, diretamente dos estúdios da Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo. Eu sou a Giovana Fazani e nessa temporada estamos abordando como tema central os impactos da pandemia e hoje trazendo mais um tema que foi afetado diretamente. Vamos falar sobre esportes, principalmente no cenário universitário. Recentemente, tivemos as realizações das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio e foram um verdadeiro espetáculo. Conhecemos histórias emocionantes, torcemos para novos esportes e aprendemos sobre o espírito olímpico. O Brasil teve destaque positivo nas duas competições. Foram 21 medalhas nas Olimpíadas e 72 nas Paralimpíadas. Isso mostra que o Brasil é sim o país do esporte. Porém, os grandes diferenciais dos eventos foram os protocolos extremamente rigorosos que Tóquio adotou, chegando a incentivar que os habitantes não saíssem de casa e acompanhassem pela televisão. Apesar disso, tudo foi realizado com sucesso. Boa parte dos atletas no Brasil saem das competições universitárias, atléticas que se organizam entre si para estruturar times e competir em todo o estado. Mas como as equipes reagiram na pandemia? Para conversar sobre esse assunto, trouxemos aqui a Gabriela Passos. Ela é diretora-geral de esportes do Garra, equipe aqui da Universidade Metodista. Olá, Gabi, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Gabi, para começar o nosso bate-papo, conta pra gente qual é a sua função atualmente no Garra. Atualmente eu sou diretora de esportes gerais do Garra, inclusive entrei no meio da pandemia. Caramba, que desafio, hein? É muito desafio. E já vamos entrar então nesse assunto. No início da pandemia, houve uma parada dos jogos. O que vocês fizeram nesse tempo? Confesso que foi um pouco assustador para todo mundo, porque a gente estava treinando semanalmente em todas as modalidades. Então, quando parou, acho que todo mundo deu uma afastada, a gente ficou se perguntando o que a gente poderia ter feito para poder continuar tendo o esporte mais presente, mas acabou que não deu muito certo, porque as coisas começaram a piorar, os quadros pioraram. Então, prezando pela saúde dos nossos atletas, a gente preferiu dar uma pausa em tudo. Sem dúvidas. E qual foi o impacto dos patrocínios no aspecto financeiro dos esportes universitários? De patrocínios não tiveram tantos, a gente manteve alguns contratos. E em relação a financeiros, a gente tinha mais com os atletas, em questão de ser sócio da Atlética, esse tipo de coisa. E a gente decidiu cortar também porque a gente compreendeu que não era um momento muito bom para os atletas focarem nisso. Então a gente deixou total liberdade para eles decidirem se eles queriam manter incentivando, né, o esporte ou se eles preferiam se afastar mesmo. Realmente foi uma situação bem complicada. E algumas modalidades atualmente estão se preparando para voltar a competir, né? Como está sendo a retomada, as quadras, protocolos e as normas de saúde? Querendo ou não, é muito difícil agora a gente encontrar um lugar para treinar e o que a gente mais precisa ser agora é compreensível. Então tem atletas que ainda não estão preparados, tanto fisicamente, até psicologicamente, para voltar a treinar. Então a gente tenta entender ao máximo esse tipo de coisa. E a gente deixou mais esclarecido em algumas reuniões que as modalidades que se sentiam mais confortável em voltar às atividades normais poderiam voltar, as que não estiverem preparadas não tem problema também, podem levar o tempo que for. Então a gente está tentando manter o máximo de segurança dos atletas, então a gente precisa marcar um treino, vamos ver como vai ser, como vai ser a nossa retomada, então tem que ter todo um processo de higiene também para que a gente possa juntar todos. E falando em treinos, qual era a rotina de treinamentos e mudou muito do que era? Mudou bastante. Dependendo da modalidade, a gente treinava de 2 a 3 semanas, 2 a 3 vezes durante a semana. Então, assim que tudo parou, acho que foi até um pouco estranho, porque a gente já tinha uma rotina de exercício físico, querendo ou não. Então, mudou bastante pra gente. Agora, a gente está tentando encaixar pelo menos um treino por semana, porque até como as pessoas já estavam paradas, é meio complicado a gente ter que voltar assim com tudo já.
É um número bem reduzido comparado a antes, de 3 para 1. Vou chamar o Vitor Oliveira, ele é atleta e diretor-geral de esportes da comunicação. Oi, Vitor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Oi, tudo bom? Tudo certo. Como atleta, foi difícil ficar parado todo esse tempo e você fez alguma coisa para não perder o ritmo? Foi muito complicado, ainda mais pelo ritmo que, por exemplo, eu jogava 3 modalidades, então era 3 vezes na semana que eu treinava, mas os domingos eu perdia os domingos na Metodista treinando, então foi muito complicado ter um baque de parar tudo, não dá pra fazer. No começo fizemos muitas lives e tal, e eu acompanhei, tentei manter um ritmo de treino em casa, mas ao longo do tempo não consegui manter e acabei ficando sem muita coisa, perdi muito ritmo de tudo. Entendi. E aqui a gente tem uma integrante do Garra e outro da comunicação. Então, me contem, existe alguma rincha entre essas duas atléticas aqui na Metodista? Acho que já teve, mas agora já fez águas passadas, tudo numa boa, numa parceria, pra, querendo ou não, todos se representam a Metodista, então todos têm que ter um convívio bom. Sim. Eu acho que já teve bastante disso no passado. E ainda mais com a pandemia, por a gente estar todo mundo mais afastado um do outro, é legal ter essa interação para a gente saber o que vocês estão fazendo aí, como que a gente pode se ajudar, o que a gente pode assim, trazer em conjunto para os atletas. É bem legal agora a gente se juntar, mas eu acho que já foi o tempo. Querendo ou não pensar nos alunos da Metodista, né? Exatamente. Bom, que bacana. Vitor, muito obrigada pela sua participação e boa sorte para a comunicação. E, para concluir aqui, vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, ainda com a Gabi e também com mais um convidado especial para falar mais sobre como o esporte reagiu aos impactos da pandemia. Bom, até já! Estamos de volta com o Talk Tag para continuarmos o nosso papo sobre como o esporte reagiu aos impactos da pandemia. Continuando aqui com a Gabriela Passos, que é diretora-geral de esportes do Garra. Gabi, nós falamos bastante em como as equipes estão lidando com as mudanças e os protocolos, mas eu gostaria de ir para um lado mais competitivo. A Metodista foi muito prejudicada com a parada ou ainda brigará nas competições? É muito difícil, né, pra gente que é atleta de universidade ter esse ritmo de volta. Mas eu acho que com as Olimpíadas, vendo todo mundo se exercitando, fazendo esporte, deu um gás, a gente vai sim voltar a competir ainda esse ano. Que boas notícias! E como irão funcionar os eventos esportivos, os Jogos Universitários? Os Jogos Universitários, alguns estão realizando reuniões para a gente ter todo um protocolo certinho de como seguir, mas sempre com máscara, a gente sempre tem que ter o nosso higiene pessoal, com álcool em gel e tudo mais. As equipes não podem se encontrar, então o contato mesmo só em quadra. Certíssimo. E conversamos bastante sobre o esporte universitário, mas seria legal termos um panorama de como está o esporte no geral. Para falarmos sobre isso, trouxemos o Eduardo Fonseca. Ele é integrante do podcast Além dos Acréscimos no YouTube. Oi, Edu, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É um prazer estar falando com vocês hoje. A gente que agradece. Du, como você vê o cenário dos esportes em geral, levando em consideração a pandemia? Hoje, no início da pandemia foi muito difícil, né? O esporte, os eventos esportivos tiveram que ter uma organização muito bem feita, principalmente na questão de higiene, porque a gente sabe que o esporte é dividido muito na parte física, mental, e a gente teve esse terceiro agravante muito importante, que é a questão da higiene, da segurança. Então, realmente, os eventos esportivos, como vocês bem citaram, as Olimpíadas, ou até os eventos universitários, eles tiveram que ter uma organização muito bem feita, né? Realmente. E recentemente, a Anvisa parou uma partida oficial entre Brasil e Argentina. Por que isso aconteceu e qual a sua opinião?
Então, hoje o evento foi cancelado, o jogo já tinha iniciado, né? 5 minutos de partida, ele precisou ser cancelado devido ao descumprimento da quarentena obrigatória para jogadores e atletas argentinos que jogam na Inglaterra, né? Porque na Inglaterra, os atletas que vêm da Inglaterra para cá, eles são obrigados a cumprir um protocolo de quarentena, se eu não me engano, de 20 dias, o que não foi cumprido. Então, por essa razão, a Anvisa invadiu o jogo, invadiu entre aspas, e cancelou a partida, está suspensa no momento. A minha opinião, completamente correto, porque se você tem os protocolos de segurança, eles devem ser seguidos à risca para não atrapalhar exatamente essa organização que a gente comentou, né, Gi? Com certeza. E, Gabi, você gostaria de comentar sobre esse acontecimento? Eu acho bacana a intervenção que eles fizeram, até porque tem pessoas que recusam, né, a tomar vacina. É uma coisa muito importante no esporte, a gente tem que ter calma para poder voltar na ativa realmente. Então, obviamente, a gente vai ter que seguir esses protocolos para a saúde de cada atleta que está ali, porque, querendo ou não, tem contato sim. No caso do futebol, tem contato ali no campo, não tem como, com o pessoal suando. Então, eu acho que foi super correto a medida que eles tomaram. Muito bom. Du, gostaria de agradecer a sua presença hoje no Talk Tag. Muito sucesso na sua carreira, viu? E, Gabi, para a gente finalizar, o que será daqui para frente do esporte universitário? Um dia voltará ao normal? Eu acredito que sim, ainda mais que com o tempo parado, tem muita gente nova que entrou na faculdade agora, então ainda está com aquele gás de querer participar de tudo que é relacionado à atlética, à universidade. Então acho que os esportes têm tudo para ser ainda melhor. Eu acho que as pessoas vão começar a valorizar muito mais a prática esportiva. E estamos na torcida para isso. Gabi, muito obrigada pelo papo e também pela sua presença aqui no Talk Tag de hoje. Eu que agradeço, foi um prazer. E ficamos por aqui com mais uma edição do Talk Tag em parceria com a Sinestesia Produções. Muito obrigada pela participação de todos aqui no programa e um agradecimento especial pela parceria entre o Canal Metô e o estúdio e a produtora Sinestesia da Universidade Metodista de São Paulo. Não se esqueça de se inscrever no Canal Metô e em nossas redes sociais. Até o próximo Talk Tag aqui no Canal Metô. Thank you.